No momento, alguém diminuiu a ingesta de gorduras, diminuiu também a ingesta de proteína, as duas andam de mãos dadas. Com isso, aumenta automaticamente a ingesta de carboidratos. Dieta baixa em gordura é, ao mesmo tempo, dieta baixa em proteína e alta em carboidrato. Quando, em 1982, o American Heart Association, o Departamento Americano de Agricultura e o Instituto Nacional de Saúde americano se reuniram para convencer o americano que ele devia de baixar a quantidade de gordura na dieta, eles, ao mesmo tempo, convenceram o americano de aumentar a ingesta de carboidratos. E aí, a partir de 80 para cá, a diabesidade vem subindo. Em todos os países do mundo, aumenta o peso. Um americano hoje pesa em torno de 12 quilos a mais do que ele pesava há 25 anos atrás. Se você pegar um cara de 25 anos, 1,80 m, hoje, 25 anos, 1,80 m, ele já aumentou, ele está em torno de 12, 13 quilos a mais hoje. Ou seja, todo mundo engordou. Diabetes virou uma epidemia. Vai chegar uma hora que o país vai quebrar por causa de diabetes. E aqui o culpado está tudo aqui, ó. Ali o culpado, ó. O culpado está ali, é o carboidrato. Então você, como médico, faz essa experiência. Não acredita em mim, não. Tá? Faz a sua experiência no seu consultório. Pô. Você só vai se convencer na hora que você fizer. Pede seu paciente para reduzir o máximo. Tira o pão, tira a pizza, tira o bagel, tira o pão doce, vamos tirar o carboidrato o máximo que a gente puder. Aí você vai ver que ele volta 15 dias depois, 2 semanas. Doutor, mudou tudo. Acabou minha dor na junta, minha pressão normalizou, a minha glicose normalizou. Eu contei para vocês os casos dos aborígenes na Austrália. Eles pegaram um grupo de pacientes diabéticos, que eram de descendência aborígena. Levaram eles de volta para a floresta. Em 15 dias todo mundo tinha a diabetes curada, pô, não tinha mais nada. 2, 3 semanas estava curado, pô. Não precisa ficar esperando muito tempo, não. Então, isso são doenças alimentares que nós estamos tendo. Não adianta ficar inventando remédio para diabetes. Você tem que mudar isso aí, ó. Isso tem que ser mudado. A desculpa vai mudando, tá vendo aqui, ó? A desculpa vai mudando, vai mudando. Mas, na realidade, sabe qual é a desculpa? É que não tem colesterol, porcaria nenhuma. Você tem que mudar o paradigma, você tem que fazer igual do Ptolomeu para o Copérnico. É do geocêntrico para o heliocêntrico. O colesterol não está no meio de nada, não. Essa história que o colesterol é responsável, isso é mentira. Eu espero ter provado isso para você hoje. Que não tem nada, não. Pelo contrário, coma seu colesterol. Não, eu ingiro 5, 6, se bobear 8 ovos por dia, numa boa. Sem problema, eu como a minha leitoa pururuca com muito prazer, obrigado. E tenho muita saúde por causa disso. Quero que você entenda isso, por causa disso. Não é apesar disso, não. É por causa disso. Então, o incisivo médico dinamarquês Ulf Ramskov revisou cuidadosamente todos os principais estudos feitos sobre o colesterol e sua relação com as doenças cardíacas e não hesitou em fazer as seguintes afirmações, depois de uma vida inteira dedicada a isso. Os níveis de colesterol no sangue dizem muito pouco a respeito da presença de doença cardiovascular. Muito pouco, por quê? Porque existem casos congênitos, de números absurdos, que é outra patologia. Segundo, as taxas de colesterol sanguíneo não têm nada a ver com a aterosclerose. Terceiro, a dieta tem pouco a ver com as taxas de colesterol sanguíneo. Praticamente nada. Baixar os níveis de colesterol pode até encurtar a vida. Encurta mesmo, a maioria encurta. Não se pode bloquear um enzima ou um receptor no organismo e esperar a longo prazo resultados favoráveis. A estatina bloqueia uma delas. Níveis de colesterol não são importantes no manuseio de doenças cardíacas. Ponto. Níveis de colesterol são pobres previsores de doença cardíaca. Ponto. Mais da metade das pessoas com doença cardíaca tem o colesterol normal, 150 vezes, totalmente normal. Metade das pessoas com colesterol elevado não tem doença cardíaca. Pacientes com 280 miligramas não tem nada a ver. E os benefícios de baixar o colesterol são praticamente nulos.
Nós começamos lá do Ansel Keys e caminhamos até chegar aqui, ó. São quase 5 horas de conversa. Por que agora você fala assim, mas e aí, o que eu fico? Você tem que passar a ingerir mais gordura saturada. Por quê? Primeiro que ela diminui a lipoA. É a única manobra importante na alimentação que baixa a lipoA. Quanto mais gordura saturada você ingerir, mais você vai baixar a lipoA. E emagrece, principalmente as mulheres. Mulher que ingere gordura saturada, emagrece. Segundo, a doutora Mary Enig é a maior autoridade em gordura no mundo. Ela faz parte daquela Weston Foundation. Tá? E ela tem os melhores livros que existem de gordura no mundo. E ela é bem categórica, que quem ingere gordura saturada não tem osteoporose. Tem ossos mais fortes. A gordura saturada é hepatoprotetora. Ela protege o fígado. Ela te dá saúde pulmonar. Ela tem uma ação surfactante. O cérebro é formado de gordura. Mais de 70% do cérebro é gordura. Quando você ingere gordura saturada, você está fazendo bem. A mielina, a sinalização neural adequada, depende de gordura saturada. O fortalecimento do sistema imune. O sistema imune não funciona sem gordura saturada. Eu sei que é difícil tirar isso da sua cabeça, porque desde que você entrou na faculdade de medicina até hoje, fizeram você acreditar, e continua, e os nutricionistas tudo errado, de que a gordura saturada prejudica. Você vai chegar um dia, como eu cantei a bola há muito tempo atrás, eu falo sobre vitamina D tem 10 anos. Eu falava para meus alunos o seguinte, um dia você vai abrir uma revista, ou vai estar assistindo um programa importante, e vai estar falando que você tem que tomar sol. Mano, a revista Veja da semana passada falou isso, né? Então, capa da Veja. Um dia você vai estar assistindo um programa de domingo, e eles vão estar falando assim, ó. Os médicos descobriram que nós devemos voltar a cozinhar com banha de porco. Você foi lá e cantou essa bola há 5 anos atrás. Quando a sua avó cozinhava com a banha de porco, todo mundo tinha saúde. Ninguém era obeso, não tinha nada. Sabe o que é a obesidade? Ela surgiu da frutose, que é um veneno, e ela surgiu dos óleos poliinsaturados. Se você pensa que óleo poliinsaturado é benéfico, óleo poliinsaturado, ele está rançoso, ele já chega deteriorado, ele já está na gôndola deteriorada. Aliás, se ele fosse colocado lá sem hidrogenação parcial, ele durava 10 dias. Ele ficava rançoso. Para ele não ficar rançoso, você tem que fazer hidrogenação parcial. Ele vira trans. Quando você esquenta ele na frigideira, ele torna a virar mais trans. Você joga ele fora. Mas o fazedor de pastel na feira, eu acho que o maior veneno que tem é você comer um pastel na feira, porque aquele fritador de pastel, ele não joga o óleo fora, ele continua reusando. Cada vez que ele frita, fica mais trans. É uma coisa que prejudica você tremendamente, é trans. O saturado não tem jeito de virar trans. Por isso que você deve cozinhar com óleo de coco, que é o melhor que tem de todos. As pessoas não entendem. O óleo de coco é termogênico, emagrece. Quem falar para você que o óleo de coco engorda, não entende de nutrição. É o capróico, o caprílico, o cáprico, o láurico, são ácidos graxos de cadeia média saturados, altamente benéficos. O ácido láurico, quando cai no estômago, com pH do estômago de menos de 2,5, 3, ele vira monolaurina. Monolaurina mata fungo, mata bactéria, mata vírus, mata parasita. Nos lugares onde predomina o óleo de coco, não existe AIDS, existe HIV, mas não evolui para AIDS. Você não sabe o bem que faz você cozinhar. Na minha casa só entra óleo de coco, só cozinho com óleo de coco. Não é a mesma coisa. Deixa eu te responder depois que nós desligamos ali. Esse indivíduo aqui, ele já faleceu, ele faleceu ano passado. Dr. John Cabara é provavelmente, junto com a Mary Enig, é uma das maiores autoridades que o mundo já teve de gorduras. Ele estudou gordura saturada e colesterol a vida inteira. Ele era um professor universitário, se não me engano, da Universidade de Ohio, e ele gastou a vida inteira dele se dedicando a colesterol e gordura saturada. E no final da vida dele, ele escreveu um livro.
como que a gordura saturada e o colesterol podem ser benéficos para o corpo. Mostrando muito do que eu mostrei aqui. Eu recomendo, é um livro espetacular para você ler. Tem escrito de uma forma muito simples, é a dedicação de uma vida inteira. Eu nem sabia que eu tinha publicado esse livro. Eu estava em Las Vegas no mês passado, e parei num stand e conheci um sujeito que era neto dele. E ele falou assim, eu quero dar de presente para o senhor um livro do meu avô. Eu trabalhava com meu avô. E eles têm um produto que é o monolaurina. Aí ele me deu esse livro eu ganhei dele. Do neto do João Cabara. E já li ele na viagem de lá para cá, não aguentei esperar chegar aqui. De tão bom que é. Entendeu? E aqui está o Gary Taubes. O Gary Taubes, eu recomendo para você. Esse livro aqui, Good Calories, Bad Calories, tem mais ou menos 580 páginas. Mas isso aqui também explica direitinho o processo da gordura saturada, que vai levar muitos anos para os médicos entenderem. Porque como está atrelado com o problema do colesterol, como existe o erro de que a pessoa pensa que gordura saturada aumenta colesterol, que não tem nada a ver, colesterol não é gordura, colesterol é lípide. Colesterol não é fabricado a partir de gordura, colesterol é fabricado a partir de açúcar. Quero que você saiba isso, são carboidratos que formam colesterol no fígado. Tem nada a ver com gordura. E colesterol não é gordura. É o ciclo pentano, peridofenantreno, que vocês viram aí, não tem nada a ver com gordura, tem nada a ver com ácido graxo, tudo é uma mentira criada para vender remédio para baixar colesterol. Então, ausência de diabesidade, baixa taxa de doença vascular e alto consumo de gordura saturada. Vou te montar um caso. Maasai. Maasai é uma tribo africana onde eles ingerem carne, bebem o sangue do boi. Eles não matam o boi, eles vão lá, tiram o sangue todo dia e bebem. Eles têm um sistema que eles fazem sangria no boi e bebem o sangue. Igual eles tomam leite, eles bebem sangue do boi. Tá? A vida inteira. Eles comem tudo que é gorduroso, tudo. Não existe uma pessoa gorda na tribo, todo mundo é magro. Todo mundo é magro e o colesterol é baixo. E eles comem, a comida deles é gordura, é a carne e é o sangue do boi. E leite do mais gorduroso possível. Você fala assim, isso é genético. Não é genético. Quando eles mudam para a capital, eles adquirem doença cardíaca. Lá eles mudam, param de comer esses negócios. Mas eles não estão únicos, não. Você pega os japoneses. Os japoneses, você vai ver que eles têm uma dieta em gordura saturada. E também não tem doença cardíaca. E também não tem câncer. Você pega os esquimós, que comem gordura de foca. Parte daquilo é ômega 3, mas parte daquilo não é ômega 3. Parte daquilo é gordura saturada, grande parte. Aliás, a maior parte é gordura saturada. E lá não existe doença cardíaca. Lá não existe câncer. Não tem esquimó com câncer, não tem esquimó com doença cardíaca. Você vai nos gregos, a mesma coisa. Você vai nos franceses, eles chamam de paradoxo francês. Não tem nada de paradoxo, não. Paradoxo, você está no paradigma errado. Eles comem 7 vezes mais gordura do que os americanos e tem 7 vezes menos doença cardíaca, tem nada. E come tudo de gordura saturada. Eu sei que é chocante você escutar isso, mas depois de quase 5 horas que eu estou falando, começamos lá de trás, eu acho que você tem ouvido para escutar isso já. Tá? Já começou a ter ouvido para isso. Quais são os 7 demônios da dieta ocidental? Primeiro demônio, alta carga de índice glicêmico. Isso é um problema seríssimo, que aumenta a resistência insulínica. Segundo demônio, micronutrientes inadequados. Você vai num fast food, se você espremer, ali não sai nutriente nenhum. É uma caloria vazia, não tem nutriente. Terceiro, desequilíbrio ácido básico. Nós ingerimos muita coisa ácida. E a saúde está no pH mais alcalino. Juventude é alcalinidade. Velhice é acidez. À medida que você envelhece, você vai ficando acídico. A célula cancerígena precisa de ambiente acídico para progredir. Quando você faz um ambiente alcalino, ela não progride. Desequilíbrio sódio e potássio. Nós vamos ter uma aula hoje à tarde sobre sal. Eu não vou entrar muito em detalhe agora, porque nós vamos discutir hoje à tarde. Nós vamos discutir iodo, nós vamos discutir sal integral e vamos discutir vitamina B12. A pouca fibra
Os nossos antepassados paleolíticos ingeriam uma média de 200 a 300 gramas de fibra por dia. Você não ingere 15. A alimentação moderna hoje te dá 15 gramas. Faz uma diferença enorme. A relação ômega 3, ômega 6, que na época dos nossos ancestrais paleolíticos era 2, 3 para 1. Hoje, se você come no McDonald's, é 40 para 1. E, finalmente, o desequilíbrio de macronutrientes, onde, com essa história de não comer gordura, nós passamos a comer mais carboidratos. Porque você tem que comer alguma coisa, só tem três macronutrientes. Se você diminui gordura, você tem que aumentar carboidrato. Geralmente você não aumenta a proteína. Por que você não aumenta a proteína? Porque a gordura vem junto com a proteína. Não, eu não posso comer carne agora, porque carne tem proteína, mas tem gordura. Gordura e proteína andam de mãos dadas na natureza. No momento que eu diminuo a ingestão de gordura, automaticamente eu diminuo a ingestão de proteína. O que sobra? Carboidrato. E é o problema do mundo. Está todo mundo com diabesidade. Não é à toa que a Organização Mundial de Saúde criou uma doença nova, que é a diabetes mais a obesidade, que é a diabesidade.